Esse vídeo é polêmico, porque tem marmanja e marmanja que acham que o Stateful Widget deixa o aplicativo mais lento e menos performático. Será que é? Eles estão certos ou estão errados? Nesse vídeo vamos nos aventurar e desvendar esse mistério. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriel Merenfeld, mas também conhecido como Merengue, e bora pro vídeo. Na aula anterior eu expliquei sobre o que é um widget e no final do vídeo eu mostrei como se cria um widget na mão, utilizando as classes widget e component element. E percebemos que esse processo de criar essas duas classes toda vez que a gente for criar um componente ou uma tela é muito cansativo. Então, a proposta do Stateless e do Stateful é para serem facilitadores para a criação de widgets. Facilita tanto que basta a gente escrever 3 letras que a gente pode gerar um stateless automaticamente. Como podemos ver, é muito mais tranquilo de ler um código desse do que ficar declarando essas duas classes. Mas, Merengue, e essa bruxaria aí que tu fez é o que, cara? Se chama snippet, que é um atalho para geração de código vindo dessa extensão do VS Code do Flutter. Onde basta escrever STL e aí escolhemos qual que queremos. Mostrei o stateless, agora eu vou mostrar o stateful. O stateful pode dar um medo de primeiro momento, porque são duas classes, tem essa classe privada, papapá, pipipi, mas é tranquilo, eu vou explicar tudo quando chegar a parte do stateful. Beleza, agora você sabe que stateless e stateful são facilitadores para a criação de widget, e agora você sabe criar de uma maneira bem simples um stateful, o stateless usando o snippet. Mas a grande pergunta é, qual é a diferença entre um stateless e um stateful widget? É que usamos o stateless widget para a criação de componentes ou telas que não mudam. Já o stateful é dinâmico. Anota! Stateless, o nome já é autoexplicativo. State, estado, e less, sem estado. Eu falei que são coisas que não mudam. Mas não mudam o quê? Não muda o estado. Tá, Merengue? Mas o que é um estado? Estado é o estado atual da nossa tela, podendo mudar a partir da interação do usuário ou de dados externos. Exemplo de stateless: botões simples, imagens, textos, ícones, cards, telas estáticas e assim vai. Ô Gabriel, mas da onde vem essa característica da imutabilidade? Eu vou responder essa pergunta utilizando o código da aula passada, que muda poucas coisas, e a primeira coisa é que a gente não trabalha com uma classe instanciável, a gente trabalha com uma classe abstrata e segue aquele mesmo fluxo. A gente vai sobrescrever o método createElement. Component element e sobrescrever o método build. E aqui a gente vai retornar esse elemento passando ele mesmo aqui. A segunda coisa é que dentro dessa classe abstrata que a gente criou, a gente vai declarar a assinatura da função do método build. C maiúsculo. Mas por que a gente declarou esse método aqui? Porque ao invés da gente declarar todo o código dentro da classe element, a gente vai declarar tudo aqui nesse método build, e quando for executar esse método build, ele só vai chamar essa função, pegar todo esse código e apenas executar. Então meio que a gente vai delegar a responsabilidade. E delegar é passar a responsabilidade para alguém ou para outra coisa. Só que a gente recebe um widget no construtor, que é esse camarada daqui. Só que como que a gente vai acessar o método build de uma classe genérica, que aqui está do tipo widget? A gente vai ter que fazer o type caching, que é a mudança de tipo em tempo de execução utilizando a palavra reservada as. Us. Eu tô com medo de falar errado e falar a palavra feia. Aqui, é.
Então, widget us as, não sei a pronúncia, que stateless widget personalized, aí é ponto .build e a gente passa ele mesmo como parâmetro. Por quê? O component element ele herda de elemento, só que o elemento ele implementa build context. Então, o component element pode ser considerado um build context por causa do polimorfismo. E concluímos um stateless, bem rapidinho, bem simples de entender. Mas, realmente, da onde vem essa mutabilidade? Por causa dessa classe widget. Então, bora tentar declarar uma variável aqui. Sei lá, name Gabriel. Vem um erro aqui dizendo que não pode definir um construtor constante para uma classe com campos não final. Tente fazer todos os campos final ou remover a palavra-chave const do construtor. Beleza, vamos remover. Ao invés de um erro, agora tem um aviso. Que aviso é esse? Esta classe ou uma classe que essa classe herda de é marcada como imutável, mas uma ou mais de campos de instância não são finals. Tá, então ele está obrigando que a gente use final. Mas tudo isso acontece por causa dessa anotação aqui, que ela já explica. Uma classe é imutável se todos os campos de instância da classe sejam definidos diretamente ou herdadas sejam finals. Que indica que a classe ou todos os tipos dessa classe devem ser imutáveis. Então é por isso que o widget é imutável, por causa dessa anotação. Eu sou obrigado a saber tintim por tintim como fazer um stateless widget, um stateful widget na mão mesmo? Obrigado você não é, porque na prática a gente não vai ficar criando esses dois caras na mão porque já estão criados. E eu acho importante mostrar para esclarecer algumas possíveis dúvidas que podem vir, como esses dois métodos build, um nesse do stateless widget e um do elemento. Por que aqui eu recebo um build context e no elemento eu recebo nada? Porque se eu receber um elemento aqui, eu vou quebrar completamente a proposta do stateless para não ter estado. Por quê? A classe elemento tem um método muito perigoso que é o markNeedBuild, que é um método que chama de novo o método build, só que isso é característica do stateful widgets. E falando dele, eu falei, uma das 3 características do stateful widget é que ele é dinâmico, por causa desse rebuild da tela alterando seu estado. Só que esse método tá lá na classe de estado. E sim, eu falei que estado é o estado atual da nossa tela, só que no contexto do stateful widget também é considerado uma classe muito importante para esse fluxo todo funcionar. Segunda e a principal diferença do stateful widget é que na classe de elemento tem uma variável que armazena o estado. Anota! O porquê dessa variável eu vou explicar no código, só que essa característica já mata aquele debate sobre o stateful widget dizendo que ele é pesado, por causa de uma única variável. Sim, existe uma diferença. O stateful é um pouquinho mais pesado do que o stateless, só que é insignificante nesses celulares modernos. Então vamos criar o nosso stateful widget na mão para entender melhor o porquê a classe elemento recebe uma variável que armazena o estado da nossa tela. Então, primeira coisa, a gente vai declarar uma classe abstrata para representar o estado, que nela a gente vai parametrizar ela do tipo T, que tem que ser um subtipo de stateful widget personalized, que dentro dessa classe vai ter duas coisas. O widget, que é essa parte mutável, e o elemento para a gente trabalhar com set state. Então, T, o widget, que nela a gente só vai fornecer o método get. E o elemento daqui. Classe de estado criada, então, que a gente vai declarar a assinatura da função do createState, retornando o state personalized. Então, ao invés da gente declarar toda a nossa tela dentro da classe abstrata de stateful widget, que nem lá no stateless, a gente declara tudo nessa classe de estado, porque aqui vai estar todo o código mutável.
Então, para fazer o rebuild da tela, a gente vai usar essa variável elemento para chamar o método markNeedBuild. Então, aqui a gente vai declarar a assinatura da função do método build recebendo um build context. E também vamos fazer o setState. Void setState. E nele ele recebe uma função anônima, chamada de fn. E o que essa função vai fazer? Vai executar essa função anônima e depois vai chamar o método markNeedBuild. Prontinho, classe de estado criada. Então, vamos focar na classe elemento, que aqui pode confundir. Essa classe vai ter a variável de estado. Então, state. Só que no construtor, a gente vai inicializar esse estado. Por quê? Já que a gente recebe um widget, aqui no createElement, a gente passa ele para cá, e já que a gente vai criar um estado, a gente consegue acessar esse estado aqui. Como assim? A gente vai usar o estado e a gente vai fazer o typecast que a gente fez lá no stateless_widget, dizendo que o widget é desse tipo daqui e vai chamar o método createState. Pronto. A gente está com o estado na mão então. E agora a gente tem que povoar essas duas variáveis. Então, state element vai passar ele mesmo. E o widget a gente vai passar assim. E esse erro é porque a gente está tentando passar um valor para o método get. Então, para acessar a variável, a gente usa um underline. E aqui embaixo eu esqueci de colocar esse get como possivelmente nulo. E para concluir, o método build. A gente vai retornar o método build da classe state. E está feito o nosso stateful widget. Pode parecer difícil, mas é bem tranquilinho. Recapitulando, a gente não vai declarar nenhum código de tela aqui no stateful widget. Aqui a gente só vai declarar variáveis imutáveis. Então a gente cria uma segunda classe, que é a classe de estado, onde dentro dela vai ter dois métodos. Um para acessar esses atributos imutáveis e o segundo para acessar o elemento. E é aqui que a gente vai declarar toda a nossa tela usando esse método build. Mas como que a gente vai acessar esse método build na classe de elemento? Lá na classe de widget, a gente tem esse método createState, que aqui a gente vai passar uma instância dessa classe daqui. Só que nesse método createElement, ele vai passar uma instância de widget para o elemento. Então aqui no construtor, a gente vai inicializar essa variável de estado. Depois de inicializada, a gente vai passar os valores para as duas variáveis de elemento, passando ele mesmo, que é um componente element, e para o widget, fazendo esse type caching. E para concluir, o método build, já que o state tem todo o nosso código, a gente vai acessar essa classe state e usando esse método build. Só isso. A terceira e a última característica do stateful widget é que ele tem um ciclo de vida, contendo 3 métodos muito importantes. O primeiro deles é o initState. Ele é o primeiro método a ser iniciado, antes do método build. E logo após ele é chamado o método didChangeDependency, onde ele vai verificar se tem dependências externas e se houver alteração, vai rebuildar a tela. E quando a tela não for mais usada, o Flutter pega e joga fora essa tela. Só que antes de jogar fora, um método é executado. E esse método é o dispose. Chegamos no final do vídeo, então se você gostou, por favor, deixa seu like, comenta, compartilha para os seus amigos, porque isso ajuda bastante. Então te espero no próximo vídeo. Então valeu, falou e fui!